Bom, sobre a posse do Trump, assim, né? Acho que o mais importante pra falar no discurso que ele deu hoje é que não teve grandes novidades. Tudo meio que assim, tudo que ele falou no discurso, né, da posse dele, era algo que a mídia já estava especulando que de fato ia acontecer e que reforçaram tudo que foi o seu discurso de campanha. Tem muita gente que tá tentando fazer uma referência no que foi o primeiro governo Trump. Acho que vai ser bem diferente pela própria conjuntura política e geopolítica do mundo que a gente tem hoje. O Trump, agora, ele tem a maioria parlamentar, coisa que não tinha no seu primeiro governo. A maioria dos juízes da Suprema Corte hoje são juízes conservadores, ou seja, que tem uma retórica mais parecida com o Trump. Em um país tão federalista como os Estados Unidos, os governadores têm um papel essencial e o Trump tem hoje a maioria dos governadores republicanos e ele foi eleito com o colégio eleitoral, que é o que interessa, mas ele também teve a maioria dos votos. Que não interessa, mas é simbólico, entendeu? Claro, Mostra que ele tem um apoio importante da população. Então, outro ponto também, ele não pode se reeleger, porque pela Constituição americana são só 2 vezes. Não importa se for tem um espaço. A coisa que eu mais fiquei preocupado, professor, que eu acabei de ver, mostrei pra você também, você tinha visto, é o cumprimento do Elon Musk. Meu, cara, isso vai dar muito pano pra manga, velho. Muito, cara. Com certeza. Você tem aí o vídeo? Deixa no ponto aí pro pessoal ver. Pra quem não viu, olha lá. Esse, pra quem não conhece, é o Elinho Mosca, como diz o Daniel, o Daniel Lopes. Olha lá. Ele empolgadaço. Mano, o que é isso, cara? Cara, não sei não, viu? Então, aí a galera aqui que falou? Nazismo? Nazismo. Mas aí você tem outra explicação, né? O que falaram também? Não, então, ó, pelo que eu tava vendo, né? Porque eu achei que fica meio estranho também, né? Essa saudação diferente, no mínimo diferente. Não é pra frente, mas foi pro lado, sei lá, né? Exato, né? Mas falaram que é porque ele tava querendo. Isso foram alguns editores da CNN e tal. Falam que, na verdade, ele tem a síndrome de Asperger, né? Então ele nem sempre tem os comportamentos que são mais convencionais, ainda mais em público. Ainda mais quando tá nervoso, momento ansioso, de tensão, né? Tal. E o que ele quis fazer é mostrar que o coração dele está destinado ao povo americano. Mas não foi um bom gesto pra ser feito. Ele não falou nada ainda sobre isso, né? Não. Com certeza vai no Twitter, vai falar alguma... No X vai falar alguma coisa, né? E o problema é que o Elon Musk também ele tá apoiando uma série de partidos europeus que nem todos os membros, mas alguns membros têm uma certa ligação com esse movimento da extrema-direita europeia. Sério? Por exemplo, na Alemanha, a gente vai ter eleições agora em fevereiro, e um dos partidos que é um dos favoritos para ganhar chama Alternativa para a Alemanha, que é visto como um partido de extrema-direita. Quem está concorrendo para ser a primeira-ministra chama Alice Weidel, que tem algumas posições de tirar a Alemanha da União Europeia, de retirar a Alemanha da zona do euro, fechar as fronteiras, políticas bem ultranacionalistas, né? Mas ela não é considerada nazista ou apoiadora. Mas existem membros do Partido Alternativa para a Alemanha que já têm algum tipo de ligação, já foram, inclusive, punidos, enfim, pela justiça, porque ainda mais na Alemanha, você fazer uma saudação que se assemelha ao nazismo, obviamente é condenado, né? Então, assim, ele apoiar a Alternativa para a Alemanha, que tem alguns membros com uma ligação nazista, e agora fazer esse símbolo, certeza que vai dar pano pra manga pra maiores discussões. Não, já tá dando. Aqui o X, o X já tá pegando fogo, polvorosa, né? Aí. Comentaram bastante a foto da outra posse a outra foto oficial do Trump e a atual, né? Que agora ele tá brabão, tá com uma cara meio sinistra. Sorrisinho, e agora uma luz por baixo, uma cara meio iluminado, sei lá. E aí esse cara, com certeza a gente não vai ter calmaria, né? Não vai ser uma coisa tranquila, né? Por quê? Porque ele tem um apoio muito grande hoje da parte política americana, do eleitorado americano também, e ele não pensa em reeleição, né? Então, quem não pensa em eleição não precisa agradar aquele governo ou aquelas pessoas mais moderadas. E eu acho que ele quer entrar pra história, né? Tipo, quer fazer um governo que a galera lembre dele, né? No seu discurso de campanha ele falou que ele vai ser o presidente que vai pensar no pacifismo, ele vai ser Se bem que assim, uma coisa é ele falando, só que no mesmo discurso ele fala também que vai retomar o canal do Panamá, que vai colocar os cartéis mexicanos como se fossem grupos terroristas, que declarou inclusive estado de emergência também na fronteira entre México e Estados Unidos. O que quer dizer que ele vai colocar o exército na fronteira, isso é um pouco, talvez tenha até discussões, né? Se pode ou se não pode fazer isso, mas utilizar o exército para fazer a política de deportação. Vigiar a fronteira pode. Agora, para fazer a deportação, tem a discussão se é só a polícia de fronteira, enfim, quem que pode fazer, né? Mas ele, nos conflitos internacionais, ele falou que ele vai entrar para a história como presidente pacifista, que vai querer trazer a paz para o mundo. De Groenlândia, os caras falaram,
Mas aí, você vai usar a força militar, alguma coisa? Eu falei, vou fazer o necessário. Ele falou alguma coisa assim, não é? Falou. Cara! Hoje no discurso ele não falou sobre a Groenlândia. Não. Ele falou da necessidade de expandir territórios, tal. Ele não falou nem da Groenlândia nem do Canadá. Mas ele falou nominalmente assim do Canal do Panamá, reforçando, falando de toda a história, não toda, né, mas parte da história do Canal do Panamá e da questão do México também. A questão do México é problemática porque se ele de fato cumpre, né, ele vai fazer uma ordem administrativa possivelmente hoje, a transformar os cartéis mexicanos em grupos terroristas. Isso quer dizer que os americanos poderiam fazer uma intervenção no México sem a necessidade de autorização da Claudia Sheinbaum, que é a presidente do país. Tem essa prerrogativa? É que nem, por exemplo, se ele coloca os cartéis mexicanos como grupos terroristas, é a mesma coisa que o Estado Islâmico. Sim. Então os americanos poderiam fazer uma intervenção, mesmo sem autorização do Iraque, da Síria, do Oriente Médio, ou no caso do México. Ele mudou o nome também do Golfo do México, não sei se você viu, né? Ele falou que queria, não sei se... Golfo da América? Golfo da América agora vai chamar. Golfo da América. E ele também mudou o nome de um monte lá do Alasca. Monte McKinley era o nome. Aí o Obama, porque o Monte McKinley é o antigo político americano, né? E era o nome do monte do Alasca. O Obama, para dar um pouco mais de representatividade para os povos locais, ele mudou o nome, colocando o nome de pessoas nativas do Alasca. Aí o Trump falou que não, que isso era contra a história americana, aí voltou o nome para Monte McKinley e colocou que o Golfo agora é o Golfo da América. Isso vale para os Estados Unidos. Só que assim, para as cartas náuticas, para a ONU, continua sendo o Golfo do México, claro. Cara... O próprio México também respondeu a Claudia Sheinbaum, presidente do México. Aliás, ela tá sendo muito mais corajosa do que foi o antigo presidente mexicano. Ela comprando briga mesmo. Ela falou assim, olha, se o Trump então pretende mudar o nome para Golfo da América... Então a gente vai chamar os Estados Unidos de México americano. Porque ela falou que lá no século XVII, não sei o que lá, aquela parte também deveria pertencer ao México, existem cartas, então usando argumentos históricos, vai chamar de América Mexicana.